Nenhuma guerra, vencida ou perdida, é jamais travada sem sacrifício. Esses sacrifícios podem ser materiais, na perda de equipamentos ou infraestrutura, monetários, no custo para a economia de uma nação ao travar uma guerra, mas é sempre em sangue. A morte está na própria natureza da guerra. E enquanto exércitos remontando à antiguidade podem ter procurado limitar suas próprias baixas sempre que podiam, a ameaça de morte está sempre presente. No entanto, a morte nem sempre é uma questão da infeliz circunstância em que um combatente pode se encontrar em seus momentos finais. Ao longo da história, existem aqueles que enfrentaram o inimigo, sabendo que, embora certamente morrerão, seu sacrifício pode ter significado para seus camaradas. Um trecho frequentemente citado da Bíblia diz assim: "Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos." Muitas vezes a decisão de fazer tal sacrifício é tomada no calor da batalha. No entanto, à medida que a Segunda Guerra Mundial entrava em sua fase final, a demanda por sacrifício para ajudar a virar a maré contra uma situação cada vez mais desesperadora levou a um empreendimento quase industrial para jogar vidas humanas contra o inimigo na esperança de desviar o inevitável. Esta é a história do vento divino, os kamikazes do Japão. Bem-vindo às Guerras dos Mundos. A história dos kamikazes não começa na Segunda Guerra Mundial, mas mais de 700 anos antes, na época do Império Mongol. Em 1260 d.C., Kublai Khan assumiu o trono como imperador do Império Mongol, iniciando a dinastia Yuan em 1271, durante a qual ele seguiu naquela tradição dos imperadores do mundo todo, a expansão de seu domínio. Sob seu comando, o império chegou a se estender do Mar Negro à Sibéria, ao que é agora conhecido como Afeganistão, e tão a leste quanto o Oceano Pacífico, de onde ele observava as ilhas do Japão moderno como prontas para serem tomadas. O Japão estava nesta época no período Kamakura de sua história, fundado mais de um século antes, e estava nas garras de uma mudança religiosa, à medida que o budismo Zen crescia em popularidade entre os samurais, a nobreza guerreira japonesa. Embora os eventos na China fossem motivo de preocupação para os samurais, havia algum conforto em saber que, para chegar ao Japão, os mongóis precisariam de uma vasta frota para transportar uma força de invasão se quisessem ter alguma chance de lançar um ataque bem-sucedido. Mover uma força desse tipo por mar naquela época era extremamente arriscado, e por isso ainda é debatido entre os historiadores exatamente por que Kublai Khan decidiu empreender uma aventura militar dessa natureza. Alguns acreditam que fazia parte de uma estratégia maior voltada para derrotar seu grande inimigo no sul da China, a dinastia Song, negando-lhes as ilhas japonesas para comércio e áreas de pesca, enquanto outros sugerem que ele foi levado a acreditar que o Japão possuía vastas reservas de ouro. Independentemente disso, Kublai Khan tentou a diplomacia primeiro enviando enviados ao Japão, oferecendo relações amigáveis desde que o Japão concordasse em se aliar a ele, que o Japão parasse seus grupos de piratas, conhecidos como vácuo de saquear navios mongóis, e que o Japão pagasse tributo ao tribunal mongol. Quem governava o Japão naquela época era o regente Shogun, Hojo Takemune, que via essas exigências como uma rendição do controle de sua própria nação, e por isso as descartou. Quando Kublai Khan respondeu com ameaças de ação militar, Takemune as rejeitou, alegando que seus guerreiros poderiam lidar com os homens do Khan. Assim, o palco estava montado para uma invasão marítima como o mundo nunca tinha visto. Em novembro de 1274, Kublai Khan convocou sua considerável força em homens e navios e reuniu uma força de invasão estimada em cerca de 40.000 tropas, que seriam levadas ao Japão em mais de 800 navios. Ao desembarcar nas ilhas Tsushima e Iki, os invasores encontraram forte resistência, mas conseguiram estabelecer uma posição e começaram a avançar para capturar mais território. Em 20 de novembro de 1274, os invasores garantiram a Baía de Hakata, mas ao custo de seu general, Liu Fuxiang, que foi morto por uma flecha. Naquela noite, uma forte tempestade, agora considerada um tufão, atingiu a baía. Quase 1/3 da força foi dizimada.
Muitos estavam a bordo de seus navios. Com o general morto e suas forças devastadas, os invasores retornaram à China enquanto os samurais no Japão viam o evento como uma intervenção divina. Os mongóis então tentaram a diplomacia novamente, mas seus emissários foram decapitados pelos japoneses. E então, outra força de invasão, desta vez com 100.000 homens a bordo de impressionantes 4.400 navios, foi enviada em 1281. Desta vez, os japoneses estavam muito mais preparados para a invasão, e as forças mongóis se viram diante de um inimigo entrincheirado e organizado. Apesar do tamanho de seu exército, Kublai Khan foi forçado a jogar ainda mais homens na invasão. Mas em 14 de agosto, sua frota de invasão foi novamente devastada por um tufão. Milhares de homens pereceram ou ficaram encalhados nas praias japonesas, onde foram caçados e executados pelos samurais. Esta invasão também foi um fracasso, e novamente, os samurais viram a tempestade como uma intervenção divina, levando ao termo kamikaze, que significa vento divino. A história dos ventos divinos salvando o Japão de uma frota de invasores estrangeiros tornou-se lenda para gerações de homens e mulheres japoneses, que passaram a acreditar que quando sua casa estava ameaçada, o kamikaze viria para poupá-la da destruição. Assim, quando o Japão imperial se viu sendo sangrado até a morte pelos aliados em 1944, depois que sua guerra de agressão se transformou em uma batalha pela sua própria sobrevivência, a liderança japonesa viu a lenda como a ferramenta de recrutamento ideal para uma nova e terrível fase final da guerra. Embora disciplina e motivação sejam essenciais para qualquer exército, os japoneses levaram isso ao extremo. O individualismo dentro das fileiras das forças japonesas era frequentemente erradicado sempre que possível, pois cada soldado servia a desejos do imperador, Hirohito, a quem eles viam como um deus vivo. Portanto, a própria vida importava muito pouco quando comparada à glória do imperador, e morrer por ele e seu império era considerado extremamente honroso. Como tal, os japoneses lutaram com incrível tenacidade, com qualquer noção de rendição simplesmente impensável. Assim, as tropas japonesas estavam muito mais dispostas a se sacrificar em combate, se necessário, do que seus aliados, e os Estados Unidos aprenderam isso no primeiro dia da Guerra do Pacífico. Durante o ataque a Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941, o próprio incidente que instigou a Guerra do Pacífico, o primeiro-tenente Fusata Aida encontrou sua aeronave atingida por fogo de metralhadora, enquanto atacava o aeródromo próximo em Baía de Kaneohe. Perdendo combustível, ele sinalizou para seu ala que não conseguia retornar ao porta-aviões e que, em vez disso, iria deliberadamente jogar seu avião contra o maior hangar do aeródromo. Ele acabou não tendo sucesso nessa tentativa. O fogo terrestre despedaçou sua aeronave, fazendo-o ultrapassar seu alvo antes de atingir o solo. No entanto, nos meses que se seguiram, tais atos desesperados foram a exceção. O início da Guerra do Japão contra os Estados Unidos, Reino Unido, China e Países Baixos foi extraordinariamente bem-sucedido. O Japão elevou-se às alturas que antes só sonhava, avançando pelo sul da Ásia e pelo Pacífico, ameaçando a Austrália e perseguindo a mais sangrenta marinha dos Estados Unidos da América, cada vez mais para a costa oeste dos Estados Unidos da América. Tudo isso mudou após a Batalha de Midway, em 4 de junho de 1942. Na batalha decisiva, a força de porta-aviões do Japão foi dizimada e um grande número de seu experiente corpo de pilotos navais foi morto. A vitória proporcionou ao Estados Unidos a única coisa que mais precisava naquele ponto da guerra: tempo. Tempo para se preparar totalmente para a tarefa de desgastar a máquina de guerra japonesa em uma sangrenta guerra de atrito, que o Japão não poderia suportar. Dentro de um ano após Midway, a longa retirada para as ilhas natais estava em andamento, e à medida que o próprio Japão se tornava cada vez mais ameaçado, muitos soldados japoneses assumiram a responsabilidade de lançar ataques suicidas, na crença de que isso desferiria um golpe poderoso contra seu inimigo por seu país e imperador. Como resultado disso, o ponto exato em que o tempo dos kamikazes começou é debatido entre os historiadores, mas geralmente se concorda que foi no início de 1944. Nesse momento, o Japão havia, no ar, perdido sua vantagem contra os aliados, tanto em quantidade quanto em qualidade, agora tendo que enfrentar um inimigo com números superiores de aeronaves melhores e, talvez mais crucialmente, pilotos melhor treinados. Em um nível militar tradicional, o Japão não podia mais competir, e então muitos oficiais japoneses começaram a contemplar se o ataque deliberado a alvos poderia ser uma tática mais eficaz,
apesar da perda de um piloto desesperadamente necessário. Um homem que acreditava na necessidade e eficácia de tais ataques suicidas era o capitão Okamura, que comandava a base aérea de Tateyama, perto de Tóquio. Durante uma reunião secreta com o vice-almirante Onishi, ele delineou seu plano para armar uma série de aeronaves que já não conseguiam se manter contra os americanos e usá-las para se chocar contra navios inimigos. Ele argumentou que um piloto japonês comprometido com ordens para atravessar as defesas americanas até seu alvo e morrer pelo imperador seria imparável. Eles seriam eficazes e incutiriam terror nos corações dos americanos, que ele sabia valorizar a vida do indivíduo muito mais do que os leais soldados do Império Japonês. Tais ataques, portanto, enviariam uma mensagem de que o Japão não pararia por nada para garantir sua sobrevivência. Quando questionado sobre conseguir voluntários para tais missões sem retorno, Okamura respondeu, citação, eu conversei pessoalmente com os homens sob meu comando, e estou convencido de que haverá tantos voluntários quanto forem necessários. Após esta reunião, Okamura começou suas investigações para estabelecer um esquadrão suicida dedicado a partir de 15 de junho de 1944. Enquanto isso, os pilotos japoneses no calor da batalha continuavam a agir por iniciativa própria e a fazer ataques suicidas em navios aliados. Em 12 de setembro de 1944, 2 pilotos japoneses nas Ilhas Negros propuseram um ataque suicida contra um grupo de porta-aviões americanos próximos. O primeiro-tenente Kozai e um sargento, cujo nome parece ter se perdido na história, decolaram em suas aeronaves, cada uma equipada com bombas de 100 kg pouco antes do amanhecer em busca de um porta-aviões americano. No entanto, ambos foram interceptados e destruídos antes de atingir seus objetivos. Os defensores americanos desconheciam as verdadeiras intenções de suas vítimas. Outro famoso ataque suicida veio na forma daquele realizado pelo contra-almirante Arima, comandando a 26, a flotilha aérea da Primeira Frota Aérea. Em 15 de outubro de 1944, ele ordenou 2 ondas de bombardeiros, Yokosuka D-4 e Judy, para atacar o USS Franklin. Para surpresa de muitos de seus homens, ele decidiu se juntar a eles no ataque. Apesar de ser comparativamente calmo e tático em comparação com outros comandantes japoneses, era sabido que ele favorecia ataques suicidas quando os navios estavam em baixa, e vê-lo na linha de voo fez com que acreditassem que ele não tinha intenção de voltar. 2 ondas de aeronaves atacaram o Franklin, mas foram repelidas por caças americanos antes de se aproximarem do alvo. Uma única bomba atingiu o convés de popa do Franklin, matando 3 marinheiros, mas causando danos relativamente menores ao navio, enquanto Arima foi interceptado e abatido. No entanto, as autoridades japonesas já estavam convencidas de que o dano foi causado pelo mergulho suicida de Arima no navio, e ele foi imediatamente elevado ao status de herói nacional, enquanto o exagero do dano que ele causou foi suficiente para encorajar voluntários para as novas unidades especiais que realizariam ataques suicidas nos próximos meses. Menos de uma semana depois, em 21 de outubro, enquanto apoiava as forças americanas durante a crucial batalha para retomar as Repúblicas das Filipinas, o cruzador da Marinha Real Australiana, HMAS Austrália, foi deliberadamente atingido por uma aeronave suicida, matando 30 a bordo, incluindo o capitão do navio, e ferindo outros 60. Na própria Austrália, esse ataque é geralmente considerado o início do período kamikaze. No entanto, a maioria concorda que o ataque foi novamente feito por iniciativa própria do piloto, em vez de fazer parte de um ataque suicida planejado. O ataque ao HMAS Austrália ocorreu apenas 3 dias depois que o vice-almirante Onishi chegou à conclusão de que os ataques suicidas eram agora a única maneira de reverter o curso da guerra no Pacífico a seu favor, ou pelo menos atrasar o avanço dos aliados. Tendo ouvido as sugestões de Okamura e conhecendo em primeira mão a grave situação do Japão em termos de produção de aeronaves, quando chegou às Repúblicas das Filipinas para assumir o comando da Primeira Frota Aérea, ele convocou uma reunião em 19 de outubro, na qual expressou sua crença de que a força esgotada de sua nova força era lamentavelmente insuficiente diante das forças aliadas que se opunham a eles. Durante a reunião, um Onishi de rosto sombrio e cansado disse a seus subordinados: Onishi pediu voluntários entre seus homens. A ideia de ordenar que eles fossem era demais para ele suportar naquele momento. Não demorou muito para que 25 jovens se voluntariassem para a unidade especial,
que ficaria sob o comando do tenente Yukio Seki, havia poucas dúvidas sobre a coragem, habilidades de liderança e habilidades de voo de Seki, sendo ele um dos homens mais experientes disponíveis para Onishi. Mas ele inicialmente hesitou, não tanto por sua própria segurança, mas sim por sua jovem esposa e sua mãe recentemente viúva, que eram ambas suas dependentes. No final, o dever prevaleceu, e ele concordou em comandar a nova unidade. Em busca de uma identidade, foi o oficial de staff de Onishi, o capitão Inoguchi, que sugeriu que fosse conhecido como o Corpo Kamikaze, a intenção sendo que, como aquele vento divino de séculos atrás, esses bravos homens chegariam quando o Japão mais precisasse deles e destruiriam os navios inimigos. Outras unidades suicidas adotariam nomes diferentes, mas o termo kamikaze permaneceu tanto nos japoneses quanto nos aliados, e o nome estaria para sempre mais associado ao ato desesperado de cometer suicídio em combate contra o inimigo do que ao vento divino que afundou a frota mongol. Onishi e sua equipe foram surpreendidos não apenas pela disposição de seus homens em participar de tais operações, mas também pelo quão ansiosos muitos deles estavam. Apesar de saberem que iriam morrer, a criação da força suicida realmente rejuvenesceu os japoneses nas Repúblicas das Filipinas de certa forma, com muitas equipes de terra expressando sua inveja de que esses homens estavam dando suas vidas em um empreendimento tão honroso. Isso encorajou Onishi a procurar mais voluntários em outros lugares, e em 20 de outubro ele enviou o comandante Nakajima para outra base aérea naval para formar outro grupo. Nakajima insistia que só aceitaria voluntários, e além de listar razões pelas quais muitos deles não deveriam se voluntariar, como ser casado ou ter dependentes, ele também tornou o processo de voluntariado anônimo, para que ninguém se sentisse envergonhado em se voluntariar para a morte. Para sua surpresa, os únicos que não se voluntariaram foram 2 pilotos que estavam no hospital próximo, se recuperando de ferimentos que sofreram em combate. Com um corpo de voluntários prontos e ansiosos para fazer sua parte, Onishi agora tinha que decidir onde melhor implantá-los para que seu sacrifício não fosse desperdiçado e suas mortes causassem o máximo de dano aos aliados. Ele selecionou os porta-aviões da Terceira Frota dos Estados Unidos da América, e na manhã de 20 e 1 de outubro, uma força de kamikazes foi enviada para caçá-los. Contudo, a má visibilidade impediu que localizassem a frota, fazendo com que seus pilotos, com combustível diminuindo, fossem obrigados a voltar para a base, prolongando suas vidas. Mais tarde, à tarde, os homens do comandante Nakajima se prepararam para lançar 5 caças Zero cada um, equipado com uma bomba de 250 kg, para começar sua caça aos porta-aviões. Mas em vez disso, se viram sob ataque de aeronaves americanas. Os Zeros foram destruídos no chão, então outros 3 foram preparados, e seus pilotos decolaram na direção de onde vieram os atacantes, na esperança de localizar seus porta-aviões. Novamente, os kamikazes não tiveram sorte, mas enquanto 2 deles retornaram à base, um terceiro, pilotado pelo tenente Kuno, continuou usando o último de seu combustível em um esforço para encontrar um alvo. Ele nunca mais foi visto, presumivelmente abatido no caminho. Nos dias seguintes, as forças dos Estados Unidos da América e aliadas se envolveram em uma batalha sangrenta e brutal, na qual as forças japonesas estavam cada vez mais sendo massacradas pelo superior poder aéreo aliado. A batalha até custou aos japoneses um de seus super-encouraçados, o Musashi, irmão do famoso Yamato. Essas perdas apenas convenceram ainda mais os líderes japoneses de que a guerra convencional não era mais uma opção, e que o kamikaze era a única escolha restante. Na manhã de 25 de outubro, 4 Zeros conseguiram escapar das patrulhas de caças americanos, usando nuvens pesadas como cobertura, e avistaram o porta-aviões de escolta dos Estados Unidos da América USS Santee, conseguindo uma surpresa total. Os artilheiros antiaéreos do porta-aviões ainda estavam tentando posicionar suas armas quando o primeiro Zero se chocou contra o navio, abrindo um buraco de 9 metros de comprimento e 4,5 metros de largura no convés de voo, iniciando incêndios no hangar abaixo. Não fosse por um esforço hercúleo de controle de danos pela tripulação do navio, o fogo ameaçava detonar várias bombas que estavam sendo armadas nas aeronaves prontas para uma missão. Se elas tivessem detonado, o navio teria sido uma perda total. 16 homens foram mortos e 27 feridos. Cientes do perigo, o porta-aviões e seus escoltas iniciaram um disparo desesperado contra as aeronaves remanescentes. Outro Zero mirou no porta-aviões USS Suwannee, mas no último minuto foi atingido pelo fogo americano e enviado em espiral para o mar, onde sua bomba detonou, enviando estilhaços que mataram um marinheiro extremamente azarado a bordo do USS Sangamon. Um terceiro Zero,
foi destruído ao tentar atingir o USS Patriot Bay, enquanto o quarto piloto kamikaze agora se encontrava sendo alvo de um ataque por Grumman-sized Hellcats dos Estados Unidos da América. Os americanos estavam tão preocupados com os pilotos suicidas acima deles que não perceberam que um submarino japonês havia aparecido a estibordo do USS Santee. O submarino lançou um ataque ineficaz, mas isso conseguiu desviar brevemente a atenção americana dos céus. O kamikaze restante decidiu que agora era sua oportunidade e, com os Hellcats em perseguição, fez uma carga desesperada para o USS Suwannee. Atingido pelo fogo defensivo e deixando um rastro de fumaça, o kamikaze atingiu o navio. Sua bomba detonou entre o convés de voo e o hangar, iniciando vários incêndios e desativando o mecanismo de direção do navio. Novamente, um esforço notável de controle de danos salvou o navio de danos mais graves, mas pelo custo de apenas 4 zeros e seus pilotos, os japoneses efetivamente tiraram 2 porta-aviões americanos da luta por boa parte de um dia e limitaram sua eficácia geral até que pudessem ser totalmente reparados no porto. No dia seguinte, mais dos kamikazes entraram em ação. 5 Zeros comandados pelo tenente Seki saíram de Malakati Luzon para atacar a frota dos Estados Unidos da América em Samar. As aeronaves foram acompanhadas por caças de escolta, um dos quais era pilotado pelo as de maior pontuação do Japão Hiroyoshi Nishizawa, que teria 87 vitórias em seu crédito. Chegando baixo para evitar detecção até o último momento, 2 kamikazes foram abatidos, tentando atingir o USS Fanshawe Bay, enquanto um terceiro conseguiu atingir o convés de voo do USS Kitcum Bay, sua bomba explodindo ao fazer contato e enviando os destroços do avião para o lado na água, deixando para trás vários incêndios a bordo. Seki e outro Zero miraram o USS White Plains, mas enfrentaram um fogo antiaéreo muito pesado. Com ambas as aeronaves atingidas por projéteis AA de 40 mm, Seki interrompeu seu ataque e, em vez disso, mirou no USS São Lo enquanto seu camarada continuou antes que sua aeronave fosse derrubada de lado e caísse na popa de seu alvo. Seki arremessou seu avião através do convés de voo do São Lo a uma velocidade tremenda, abrindo um buraco no hangar, seu combustível e bomba incendiando incêndios que, por sua vez, desencadearam uma cadeia devastadora de eventos que viu o combustível e as armas armazenadas a bordo serem incendiadas. Às 1100 horas estava claro que o São Lo estava perdido e a tripulação começou a abandonar o navio. Eles observaram, 25 minutos após, seu porta-aviões afundar nas ondas dos botes salva-vidas. O primeiro, mas de maneira nenhuma o último, navio a ser perdido para os kamikazes. Isso e os danos causados ao UES e outros porta-aviões foram uma vitória notável que parecia validar a crença de que tais táticas eram a única maneira de salvar o Japão. A Batalha do Golfo de Leyte, na qual começaram as missões suicidas organizadas por pilotos contra os aliados, é creditada como a maior batalha naval da história, com mais de 200 mil homens envolvidos. Também provou a crescente importância do poder aéreo e naval convencional japonês, enquanto simultaneamente demonstrava o que um verdadeiro soldado comprometido do Império poderia alcançar. O gênio estava fora da garrafa para os kamikazes, e mais unidades suicidas foram rapidamente formadas e jogadas na confusão, enquanto ao mesmo tempo, engenheiros japoneses começaram a procurar maneiras de melhorar sua eficácia, incluindo o desenvolvimento de aeronaves kamikaze dedicadas. Entre meados de outubro de 1944 e janeiro de 1945, mais de 500 aeronaves realizaram missões kamikaze, causando grandes danos a navios aliados, além de incutir medo entre suas tripulações. Para as mentes modernas, particularmente ocidentais, é difícil entender como alguém poderia planejar e treinar tão voluntariamente para jogar suas vidas fora. O pensamento convencional argumentaria que é melhor viver para o seu país e lutar pelo maior tempo possível para alcançar a vitória, ao invés de servir apenas um dia em combate, apesar dos ganhos que poderiam ser obtidos com esse único sacrifício. Uma visão fascinante sobre a mente de um voluntário kamikaze pode ser encontrada nas palavras de um daqueles que sobreviveu ao corpo kamikaze, Hiseo Horiyama, que tinha 21 anos quando foi convidado a se tornar um kamikaze, no final de 1944. Falando ao jornal Guardião do Reino Unido em 2015, ele explicou: "Quando nos formamos na escola de treinamento do exército, o imperador Showa visitou nossa unidade em um cavalo branco. Pensei então que isso era um sinal de que ele estava pessoalmente solicitando nossos serviços. Eu sabia que não tinha escolha a não ser morrer por ele. Naquela época,
Acreditávamos que o imperador e a Japão eram uma coisa só. Terminamos nosso treinamento e nos deram um pedaço de papel branco nos dando 3 opções: se voluntariar por um forte desejo, simplesmente se voluntariar ou recusar. Não pensamos muito. Fomos instruídos para reprimir nossas emoções. Mesmo à beira da morte, sabíamos que era por uma causa honrosa. Morrer era o cumprimento máximo do nosso dever, e nos foi ordenado que não retornássemos. Apesar da narrativa comum de que todo soldado japonês foi de bom grado, abraçando seu destino, pesquisas pós-guerra parecem contradizer isso. Embora o quadro inicial de pilotos fosse de fato entusiasmado, o número de voluntários para substituir esses homens nas unidades de suicídio começou a secar muito rapidamente. Muitos dos abordados para se juntar estavam apenas saindo da escola e começando ou apenas completando seu treinamento de piloto quando foram solicitados a morrer pelo Japão. Tendo mal experimentado a vida, eles não estavam tão ansiosos para jogá-la fora. Os comandantes japoneses exaltaram os voluntários, assegurando que passassem suas últimas horas como heróis antes do sacrifício. Aqueles que não se voluntariaram tiveram uma experiência distinta. Esses homens eram constantemente questionados sobre por que não queriam morrer pelo imperador, na tentativa de fazê-los reconsiderar. Eram informados que morreriam nas mãos dos aliados de qualquer forma, e que sua morte poderia ter um significado. Outros foram envergonhados a se voluntariar, seja pelos outros membros de suas unidades que se voluntariaram, ou por serem informados de que suas famílias os deserdariam se eles não fossem, a honra da família sendo uma noção prezada na cultura japonesa. Independentemente, em sua busca por voluntários, dispostos ou não, os comandantes japoneses também pareciam se importar pouco com a idade. Em 27 de maio de 1945, 2 bombardeiros, Sonia obsoletos, atacaram o destroyer americano USS Brain durante seu serviço de piquete de radar na invasão de Okinawa. Um avião atingiu a ponte, enquanto outro caiu entre navios, matando 66 marinheiros. Pilotando uma dessas aeronaves kamikaze estava Yukio Araki, com apenas 17 anos de idade. Dado a ameaça dos kamikazes, as marinhas aliadas começaram a aumentar dramaticamente o número de caças a bordo de seus porta-aviões, com a intenção de destruir o máximo possível deles, e o mais longe possível dos navios. Considerando que um kamikaze em seu mergulho fatal, ao ser atingido por armas defensivas, muitas vezes pouco impactava e frequentemente eles acertavam seus alvos mesmo após serem transformados em destroços em chamas. Apenas um pequeno incêndio, iniciado pelos destroços de um kamikaze destruído, tinha o potencial para desastre a bordo de um navio de guerra abastecido e armado. A ameaça kamikaze, portanto, veria a introdução de um grande número de uma das grandes aeronaves da história nos convés de porta-aviões perto do fim da guerra, a saber, o Vought-4 Corsair. O Corsair, em serviço desde dezembro de 1942, foi principalmente operado a partir de bases terrestres, pois não era visto como adequado para operações de porta-aviões quanto o F-6F. Agora, o Corsair estava sendo lançado na luta contra os kamikazes. Bruto, poderoso, resistente como botas velhas e incrivelmente rápido para a sua época, o Corsair provou seu valor contra os kamikazes e ficou conhecido como o Anjo de Okinawa por sua taxa de sucesso contra eles durante a batalha. O desafio para os kamikazes era que, devido ao dano que o bombardeio aliado causava à indústria japonesa, as aeronaves disponíveis para a missão sem retorno eram geralmente modelos obsoletos que sobreviveram à guerra. Muitas vezes eles mal podiam ser utilizados, tendo sofrido o castigo do combate já, ou a falta de peças de reposição saindo de um Japão em chamas. Esse fato levou à notável história de João Takahiko Ina, que aos 20 anos estava estudando economia em Tóquio, quando foi convidado a se tornar um kamikaze. Entre abril e maio de 1945, ele fez 3 tentativas separadas para cumprir seu dever final para o Império, mas cada vez, problemas mecânicos o impediram de completar sua missão, e em sua última tentativa, o motor de sua aeronave falhou, fazendo com que ele e seus 2 tripulantes caíssem no mar. Eles encalharam numa ilha próxima e aguardaram 2 meses e meio pelo resgate. Ele sobreviveria à guerra e viveria até os seus 90 anos. No entanto, enquanto a batalha por Okinawa se desenrolava, os japoneses ainda conseguiram introduzir um novo kamikaze mais poderoso, que parecia quase imparável. O Yokosuka MX-7, mais comumente conhecido como OK, nunca foi destinado a ser um avião de qualquer tipo. Este era um míssil antinavio guiado, e o sistema de orientação era, claro, um único piloto em uma missão suicida. Alimentado por 3 motores de foguete de propelente sólido, Type 4 Mark, um Model 20.
O míssil de 2.140 kg era capaz de atingir velocidades de até 403 mph em voo nivelado. Mas quando entrava em seu mergulho no alvo, com todos os seus foguetes queimando o último de seu combustível, podia atingir velocidades próximas a 600 mph. A tal velocidade, e sendo um alvo tão pequeno, o Oka era incrivelmente difícil de acertar, e sua ogiva de 1.200 kg poderia ser devastadora para qualquer navio que se encontrasse na extremidade errada de seu voo final. Felizmente para os aliados, o alcance não era um de seus atributos, e ele tinha que ser levado ao seu alvo por um bombardeiro Betânia especialmente modificado. Na guerra, o G-4 Betânia era altamente vulnerável à interceptação pelos novos caças aliados. Sabendo desta fraqueza e da ameaça do Oka, os comandos aliados ampliaram o alcance de suas patrulhas aéreas, derrubando os bombardeiros antes que os Okas entrassem no alcance. Foram propostas versões deste míssil que poderiam ser lançadas de terra ou até mesmo de submarinos, mas elas não se materializaram a tempo. Apesar de alguns navios serem atingidos por Okas, o impacto no esforço de guerra aliado foi pequeno. 852 foram produzidos incluindo variantes de treinamento, não voltadas para o combate, mas a superioridade aérea aliada era extremamente grande. Percebendo que os Okas pendurados sob os bombardeiros que estavam atirando carregavam um único piloto suicida que morreria mesmo se o G-4M fosse levemente danificado e a tripulação conseguisse se ejetar, levou os pilotos aliados a lhes dar o nome depreciativo de Baka, que se traduz aproximadamente em japonês como tolo. Em 20 de agosto de 1945, os últimos ataques kamikaze da guerra ocorreram na Manchúria, China, após as forças da União Soviética invadirem, declarando guerra ao Japão após a derrota da Alemanha nazista. O ataque contra as colunas blindadas soviéticas foi mais simbólico do que de qualquer utilidade real, pois, dentro de horas, as forças japonesas começaram a depor suas armas em massa, enquanto o imperador Hirohito anunciava a rendição do Japão diante do bombardeio atômico americano em Hiroshima e Nagasaki. Embora muitos fatos e números sobre os kamikazes sejam contestados, de acordo com pesquisas publicadas na História Oficial da Força Aérea dos Estados Unidos da América, houve aproximadamente 2.800 ataques kamikazes durante as fases finais da guerra, dos quais quase 1 em 5 realmente chegou ao seu objetivo. O número de navios creditados como realmente afundados ou danificados além do reparo é um tópico significativamente debatido, pois outros fatores entram em jogo, como a necessidade de com o fim da guerra à vista. Navios reparáveis foram listados como perdidos para os kamikazes. A Força Aérea dos Estados Unidos da América atribui 34 afundamentos a kamikazes, enquanto outras fontes citam até 57 considerando outros fatores. Não importa qual figura você escolha apoiar, é geralmente acordado que o impacto psicológico dos kamikazes foi maior do que o número de navios que eles conseguiram afundar. Isso levou a um número de pesquisadores argumentando que os kamikazes foram pouco mais do que um último ato desesperado do Japão que não tinha nenhuma chance real de mudar o resultado da guerra, e que sua ameaça foi muito exagerada. É crível que a maioria dos navios afundados eram porta-aviões leves, destroyers ou de apoio, com pouca blindagem. Eram significativamente menos eficazes contra navios fortemente blindados, como couraçados ou porta-aviões da frota britânica, com convéses de voo blindados. No entanto, pesando contra isso está o fato de que centenas de navios sofreram danos menores a significativos de kamikazes, que, embora não os tenham afundado, afetaram seriamente sua capacidade de continuar o esforço de guerra. A ameaça que representavam desviou muita atenção dos aliados, impactando o planejamento de todas as operações navais desde sua aparição. Finalmente, em relação ao conceito de se matar deliberadamente para servir a uma causa, os kamikazes se encontram no lado errado do argumento nos anais da história. Como o jornalista e historiador britânico Sir Max Hastings colocou em muitos aspectos do ponto de vista japonês, a ideia toda de kamikaze era muito mais racional do que às vezes nos importamos em admitir. Após a derrota devastadora da marinha japonesa em setembro de 1944 nos meses seguintes, seus kamikazes destruíram mais navios americanos do que a marinha japonesa havia conseguido desde 1942, com todos os seus encouraçados e porta-aviões. Portanto, é preciso destacar que os kamikazes foram eficazes e bem-sucedidos. Em segundo lugar,
Acho que às vezes ignoramos quão estreita é a linha entre o conceito japonês de kamikaze, que achamos absolutamente repugnante, e o tipo de operações que os exércitos ocidentais realizaram, para as quais concedemos cruzes de vitória e medalhas de honra.